Hoje eu estou aqui com o Dr. Guilherme, tudo bem? Guilherme Padovani, tudo jóia? Tudo bom, obrigado pelo convite. Eu que agradeço por você estar participando agora pessoalmente. Fizemos a live, né, como vocês viram, e a gente vai trazer outras dúvidas para você esclarecer. Mas para quem não assistiu aquele programa, se apresenta para o pessoal, há quanto tempo aí médico, como foi essa escolha, fica à vontade. Obrigado. Eu sou o Guilherme Padovani, sou médico urologista formado na Unicamp, fiz toda a minha formação na USP de São Paulo e hoje eu atuo na Faculdade de Medicina da USP e aqui no Hospital Albert Einstein. E a gente participou uma vez com a Carol, a conversa foi muito legal, hoje a gente vem aqui para buscar outros assuntos. É muito legal porque se fala muito do câncer de mama, do câncer de útero, ovário, tem uma grande atenção para essa parte feminina, mas a masculina como fica, né, e é tão importante quanto, e às vezes não dá o sinal que o câncer feminino dá. Né? Então, assim, uma das perguntas, assim, a sua formação, né? Urologia, uro-oncologia, cirurgia robótica, acho isso incrível. As pessoas que me seguem sabem, eu já fiz cirurgia dos pés por vídeo, então é muito menos invasiva, você se recupera muito mais rápido. É também em toda a parte do corpo, né? A cirurgia invasiva, a recuperação é mais rápida. A ideia da cirurgia minimamente invasiva é você fazer o mesmo procedimento com o mesmo resultado, seja oncológico ou de resolver a dor, de resolver um problema, com menos trauma, né? Então você vai gerar uma recuperação mais rápida, menos dor no pós-operatório, menos necessidade de uso de medicamento, diminuir o tempo de internação, voltar às suas atividades de trabalho mais rápido. Então é fazer um procedimento menos traumático, com o resultado no mínimo igual, e muitas vezes a gente consegue resultados melhores do que as cirurgias convencionais como eram realizadas. E também talvez o pós, né, de menos infecção, por não estar tão exposto, tem tudo isso, né, a parte menos invasiva ou não? Depende do procedimento, né? Mas muitos dos procedimentos, inclusive acho que ortopédico, como você fez, pode ter menor taxa de infecção, e nas cirurgias da cavidade abdominal, que são as que nós urologistas fazemos, também você tem menor taxa de infecção, que já são baixas, né, convencionais hoje em dia, mas você consegue diminuir, mas resultados funcionais e de recuperação são incomparáveis. E aí a gente até assim falou, vamos falar de outras coisas, agora eu fiquei com uma dúvida e eu vou perguntar para você. É possível você detectar por vídeo porque às vezes quando você abre o paciente, né, eu tô falando sem experiência, né, gente, mas assim, você abre o paciente para fazer a cirurgia e você se depara com um problema que não estava previsto. Nessa parte de vídeo, né, esse tipo de cirurgia, é possível detectar também coisas que não se esperava? Hoje, essa surpresa no intraoperatório está cada vez menor, né? Porque os exames de imagem que a gente tem hoje são super avançados, seja de tomografia, seja ressonância, e ninguém vai para uma cirurgia sem ter feito esse exame, claro, para ter feito o diagnóstico. Então essa surpresa acaba sendo muito, muito difícil. Isso é coisa antiga, né? E o que a gente tem ainda melhor, é claro que tem assim casos limítrofes, que às vezes você sabe, olha, talvez só no intraoperatório eu vou poder perceber se tem alguma particularidade ou não, isso é difícil, mas na cirurgia minimamente invasiva por laparoscopia ou por robótica, a visão que você tem é ampliada, é melhor do que a do seu olho. Entendi. Ao vivo, né? Então essa percepção visual é amplificada. Dificilmente a gente precisa ainda de uma percepção tátil que a gente teria na mão, que a gente não teria visual e com os instrumentos. Então isso difícil precisar você ter esse inconveniente de aqui por minimamente invasiva eu não tenho essa percepção, não tenho essa visão. Tá vendo? A gente tem ideias erradas e é legal a gente tirar as dúvidas com o profissional, com o especialista. E falando em especialista, eu vou retomar um pouquinho aquilo que a gente falou da prevenção do câncer de próstata. Vou bater nessa tecla sim, tenho um maridão que hoje completa 56 anos. Então assim, eu vejo uma resistência hoje do homem. Ele se acha, imagina, eu vou fazer o exame do toque, mas explica então pra gente de novo, não é só o exame do toque que consegue detectar. Então vamos lá, a partir de quantos anos é necessário que se faça exames preventivos? É uma vez por ano? Quais são os exames que eu posso detectar um câncer de próstata?
E o toque é necessário? Tá. Então, assim, né, o homem deve buscar a prevenção, né? O homem deve buscar a prevenção de saúde quanto mais cedo, melhor, né? Então, você já tem cada vez mais recomendações que a pessoa tem que cuidar da sua saúde. Então, recentemente teve o caso de de um filho de um conhecido que teve um tumor ocular que só é diagnosticado se você leva a criança no oftalmo antes do 1º ano, se você não faz o diagnóstico. A recomendação da Sociedade Americana de Diabetes fala que você tem que fazer a triagem para diabéticos tipo 2 a partir dos 40 anos. Uhum. Então, assim, o que a gente fala é que não custa nada a pessoa ir ao médico uma vez por ano e ver se faz uma triagem, ver se tem uma pressão alta, ver se tem um diabetes controlado. A gente sabe que no Brasil a principal causa de insuficiência renal e necessidade de transplante renal é diabetes e hipertensão, que não é sabida. A pessoa passa 10 anos com diabetes e hipertensão não tratada, descobre quando já tem uma insuficiência renal. Então toda pessoa teria que fazer um exame mínimo de triagem anual, né? E é claro, dependendo se você tem alguma coisa, espaço para 2, 3 anos, mas vá ao médico pelo menos uma vez. Do ponto de vista urológico, a recomendação que o câncer mais frequente é o de próstata. Então, as recomendações das sociedades é que todo homem a partir de 50 anos faça seu exame de sangue, seu exame físico, e se ele tiver fatores de risco, ele tem que fazer isso antes. Então, se ele for da raça negra, ele tem que começar aos 45 anos, ou se ele tiver algum familiar que já tenha tido, tem que começar aos 45 anos. Tá. O que faz parte dessa triagem? Então, é você tentar detectar possíveis indicadores que ele tenha esse tumor de próstata, que é uma doença silenciosa. Então, a próstata produz o líquido seminal. Se você tiver um tumor, ela só vai dar sintomas se ele já tiver avançado. Isso mais ou menos demora uns 6 a 8 anos desde o começo. E nesse momento que der sintoma, provavelmente não é uma doença mais curável. É uma doença tratável, mas não curável. Nessa triagem, o que a gente faz é o exame de sangue, que é um exame extremamente sensível. Então, se tiver qualquer alteração, provavelmente ele vai dar positivo. É o PSA. PSA. Que é uma proteína produzida pela próstata, normalmente produzida, mas se você tem alterações na próstata, ela pode ter elevações. Tá. Então é importante nesse cenário até, claro, você tem uma foto do paciente, mas às vezes é necessário você ver o filme. Como é que esse PSA se comportou durante a vida? Entendi. Então, às vezes, você vê uma dosagem só isolada, você pode ficar preocupado e, na verdade, isso vem subindo devagar e é natural da pessoa. Então, por isso, o segmento é importante. E a outra coisa é que em tumores que são muito agressivos, que não chega... Ele é tão diferente da próstata que ele não produz PSA. Então, às vezes, você ficar fazendo só o exame de sangue, você não vai detectar inicial. E aí que a gente pega no toque retal. Porque acaba mascarando, né? Porque ele não eleva o PSA, então você daí pode, com o exame, porque a próstata ela faz parte do trato urinário. Por que o toque retal? Porque é o jeito mais fácil de se palpar, de ver a consistência. Tá. E se tiver algum nódulo, você vai ficar desconfiado e você vai prosseguir a investigação. Mas é aquilo que eu falo, se o paciente ele tem medo só disso, do toque, não vou no médico por conta disso, tudo bem, vai e faz todo o resto, né? Não deixe de cuidar da saúde como um todo só por conta de um exame que você possa ter um bloqueio. Então, assim, o ideal seria fazer tudo, mas se é muito impeditivo, vai e façam o resto do check-up e já é excelente. É uma ideia, eu acho que as pessoas de mais idade até são mais resistentes porque é aquela coisa machista. Eu conheço pessoas muito antigas que não deixavam o filho usar supositório, né? Então são ideias machistas que a gente tem que se libertar, porque afinal de contas a saúde é o que mais importa, então a gente tem que fazer. Então, independente, mulheres já fazem o tratamento, homens também têm que fazer. Uma coisa que eu ia te perguntar, cálculo renal, ele dá mais em homem e mulher ou não existe isso? Ele tem uma tendência a dar mais em homem, né? Ah, é? Os cálculos renais, o que acontece, ele é um desequilíbrio entre o tanto de líquido que você ingere e a formação dos solutos. Tá. O que são os solutos? Aquilo que a gente elimina de cálcio, ácido úrico, oxalato, cistina, que acaba sendo eliminado na urina. E se você tiver um desbalanço entre ou pouco líquido ou muito soluto, você acaba concentrando e precipitando e formando a pedra. Então esses são os motivos que acabam gerando o cálculo renal. E tem um outro fator que geralmente é o segundo mais frequente no Brasil, que é um quelante. Então esses cristais são eliminados e a gente tem um quelante na urina que se liga a esses cristais para eliminar sem formar pedra. Esse quelante é o citrato.
Tá. Então, o citrato a gente consegue ingerindo frutas cítricas, principalmente suco de limão, suco de laranja, mas tem pessoas que têm uma deficiência nessa produção. E aí não adianta, e aí tem que tomar uma medicação que aumenta a eliminação do citrato na urina. Então, assim, por ordem de frequência, principalmente no Brasil, é baixa ingesta hídrica, então o ideal é pelo menos fazer 2 litros de xixi por dia, baixa concentração de citrato na urina, então a dica é tomar pelo menos aí um suco de limão, um suco de fruta, do limão ou da laranja, uma vez por dia. Terceira causa é o cálcio alto na urina, e aí o cálcio você pode ter pessoas que têm problema na paratireoide, que você descarta com problema com um exame simples de sangue, mas o principal é quem come muito sal. Quando você come muito sal, você acaba, quando você elimina o sal na urina, você carrega o cálcio junto. Então, sempre quando a gente faz essa avaliação na urina, a gente pede o cálcio e o sódio junto, para saber se é culpa do sódio. Tem pessoas que têm eliminação do cálcio familiar em excesso e daí você precisa tratar com medicação, mas isso tudo dá pra gente fazer uma avaliação, descobrir qual que é o motivo. Outra dúvida frequente é que, eu tenho cálcio alto na urina, vou parar de comer cálcio. Tá errado, não adianta. O organismo, quando você tem a deprivação do cálcio na dieta, ele vai tirar o cálcio do osso. Então você continua eliminando a mesma quantidade de cálcio na urina e você ainda pode gerar uma osteopenia. Então, assim, a alteração, já foi comprovado, você alterar a ingesta de cálcio não vai mudar a concentração desse cálcio na urina. Então você tem que descartar distúrbios metabólicos e principalmente o sal. Quando a gente come sal, fala, ele retém o líquido. É isso, ele segura a urina? Ou ele... Por que a gente fica mais inchada? O que acontece com esse funcionamento, esse excesso do sal? Você acaba retendo líquido, né? Então você aumentando essa circulação. Então tem alguns problemas. Tem uma série de questões hormonais. Você acaba aumentando o líquido no organismo, você aumenta a chance de você ter pressão alta. Na urina, você acaba concentrando a urina. E claro que se você concentra a urina, esses cristais que provavelmente estariam eliminando uma concentração adequada, eles ficam mais concentrados e aumenta a chance de precipitar. Entendi. E ele acaba aumentando a concentração do cálcio. Então ele gera geralmente esses problemas, retenção de líquido, aumento da pressão arterial e aumenta a chance de você ter cálculo renal. Gente, olha uma coisa absurda, eu amo sal na comida. Eu, infelizmente... E aí eu fico observando a cor da minha urina. Se eu bebo muita água, eu vivo com aguinha assim na bolsa, tudo. Então, assim, eu fico observando, porque a cor da urina também é importante, né? Eu acho que, eu não sei, minha mãe falava, né? Isso é coisa de antigo, vamos ver se é verdade. Então, assim, é ideal ter uma bacia clara para você observar a cor da urina, porque também tem doenças que dão perda de sangue, você percebe, né, na coloração. E então, assim, a urina mais clara, mais límpida, quer dizer que tá limpando bem, tá rápido ou não? A urina transparente, né, praticamente transparente, significa que você tá bem hidratado. É claro que às vezes tem paciente que chega preocupado, que ainda mais hoje na dieta ou alimento, a gente tem muito corante, né? Tá, e passa pra urina também. Acaba, às vezes você ingere alguma coisa, uma vitamina em excesso, que às vezes a urina fica mais concentrada. Então, ferro, né? Muda, né, a cor da urina quando tem injeção de ferro. Ferro pode alterar mais as fezes, urina menos. Mas então a vitamina C, a urina pode ficar mais alaranjada, pode ficar mais concentrada. Então, mas o ideal é você tomar líquido. E também, se você estiver tomando muita vitamina que está escurecendo a urina, talvez você nem esteja precisando dessa vitamina, né? Tem tudo isso, né? Então a ideia da urina, ela tá praticamente ali transparente. Tá. Então tá, olha lá, vamos com essas dicas aí. Infertilidade masculina, qual é o maior motivo? Porque a gente sabe que da mulher pode ter uma má formação, útero virado, uma dificuldade, né, de trazer o óvulo, as trompas, enfim. E a masculina, qual é o maior motivo? É DNA? É uma má formação? Uso de calça apertada, a gente, né? Se fosse assim, Zezé de Camargo não ia ter filho. Mas vamos lá. Tudo isso realmente influencia? Ou criança que leva alguma pancada na parte genital, pequeno. Qual é o maior problema dessa infertilidade? Tá. Então, assim, quando a gente avalia um casal com infertilidade, a gente costuma falar, né? Por definição, você não tem nenhum exame que fala esse casal é fértil ou estéril. Não tem um marcador. Então, a gente define como um casal que tente engravidar por 12 meses, por 1 ano, sem nenhum método anticoncepcional e não consiga engravidar. E aí você fala, esse casal tem algum problema.
que a chance de uma pessoa normal engravidar num mês em relação à atividade sexual é mais ou menos entre 10% e 15%. Então, assim, às vezes um casal tenta um mês, não consegue, e só calma, né? É mais provável que você não consiga. Sim. E aí, quando você faz a diferença entre se a causa é masculina ou é feminina, é muito parecida, é quase a mesma proporção, e 20% do casal acaba tendo, você acha motivo nos dois. Tá. Quando você trata do homem, a principal causa é varicocele. O que é varicocele? O que é varicocele? Varicocele, que nem, né, mais mulher, mais homem também tem varizes nas pernas, o homem tem varizes no escroto. Isso incha. O que são as varizes? Varizes, o sangue, para ele retornar para o coração, a diferença de pressão da extremidade do coração é pequena. Então o sangue anda um pouquinho, para numa válvula da veia. Anda um pouquinho, para na válvula da veia. E assim até que ele tem o seu retorno venoso. O que além disso ajuda? Na perna, por exemplo, a contração da panturrilha, do músculo, você acaba bombeando. No escroto, a gente também tem um músculo, você já reparou do seu filho, que às vezes no frio o testículo às vezes pode até subir. Isso é um músculo que chama cremáster, que também ajuda nessa contração e ajuda o sangue a subir também. Então as varizes é uma doença da válvula. Então a válvula é doente, então o sangue sobe um pouquinho, desce. Sobe um pouquinho, desce, ele fica extasiado, fica parado. E aí vai dilatando a veia. O que isso gera para o testículo? Então você gera uma estase com um sangue que já foi usado, uma concentração maior de CO2, que ele fica lá no testículo. Isso gera a produção de radicais livres, aumenta a temperatura do testículo e, consequentemente, isso pode piorar a produção da espermatogênese, a formação dos espermatozoides. Então, quando você avalia os homens, 60% é varicocele, é essa causa. Todo mundo que tem varicocele vai ter infertilidade? Não. Não necessariamente, mas se você tem um homem que tem uma dificuldade para engravidar, uma primeira coisa que você tem que avaliar é isso, é a varicocele, se ele tem esse problema das varizes do testículo, que são muito mais comuns do lado esquerdo, e é um problema que começa já na adolescência, com 15, 16, 17, 18 anos, a criança já manifesta, você já percebe, tá? E aí outras causas para a infertilidade, né, é multifatorial e às vezes você não encontra só uma e às vezes você não encontra nenhuma. Alteração metabólica, então assim, se você tem um distúrbio de tireoide ou um distúrbio da hipófise que produz prolactina de forma errada ou a testosterona que está produzindo de forma errada é uma outra causa. Você tem causas genéticas também que precisam ser investigados nos casos mais graves. Você tem fatores multifatoriais como hipovitaminose. Então, é claro que hoje e tem estudos comprovando isso, pessoas sedentárias, que não fazem atividade física, que comem pior, que fuma, que ingere álcool, que usa droga, se você faz um comparativo, você vê que tem uma capacidade seminal de fertilidade pior. Então, eu costumo falar que a fertilidade ela é multifatorial. Então, você tem que investigar o todo para saber o que você consegue melhorar, né? Mas quando você pergunta assim, qual que é a principal causa no homem, é essa varicocele. E a calça apertada interfere? É muito difícil você comprovar isso, né? Porque você tem que fazer um estudo com vários homens que usam essa calça por muito tempo, comparando com homens que não, e ao longo desse tempo você comprovar que você tem uma piora da fertilidade. Então não tem assim nenhuma comprovação. Esses assuntos assim, é muito difícil você provar, por exemplo, ciclismo, e assim é frequente homem que pedala pelo trauma que vem com dor no testículo e eventualmente você acaba achando algum problema, mas é difícil você comprovar cientificamente que isso faz mal. Porque aquele banquinho da bicicleta, Jesus, né? Mata qualquer um, não precisa ser homem, né, gente? Outra dúvida é o uso do computador sobre o colo. O colo, né? Tem gente que trabalha. Então, assim, é claro que o racional talvez que piore, né? Porque o testículo não ele já fica fora do organismo, porque geralmente o testículo fica 1,5 grau, 2 graus, ele trabalha menor do que o nosso organismo para trabalhar nas melhores condições. Então, é claro, se você usar algo que fica esquentando, apertando, fazer um computador em cima, de fato... Pode dar problema. Agora assim, você não sabe o quanto, né, que você precisa usar para isso gerar um problema, mas o racional é que se você puder evitar...
Agora, uma última dúvida, infecção urinária. As meninas, principalmente bebê, em época de fralda, às vezes não é nem falta de higiene, né? Eu tenho 2 filhas, que foram 2 bebês, então assim que faz, né, as suas necessidades e tudo, o ideal é que troque rápido, mas às vezes um pouquinho que entra pode causar. Para a mulher é uma facilidade, porque é uma abertura mais fácil para essa bactéria entrar e isso pode causar uma infecção. Agora, vamos então para adultos, homens e mulheres. A infecção urinária de repetição, ela pode ocasionar uma doença mais grave e tem alguém que tem uma predisposição a ter isso? É higiene mesmo? É segurar a urina? Porque tem... Gente, é tão importante, o corpo pede, ele pede água, ele pede para ir ao banheiro e tem gente que segura muito. Então, a gente sabe, já fiz uma entrevista sobre a ginástica pélvica, tudo, o quanto é importante você aprender a segurar, mas não segurar evitando uma necessidade do corpo. Então, assim, essa infecção urinária, ela é comum, porque segura, tem esse fator? A infecção urinária é muito comum, né? Principalmente em mulher, em homem nem tanto. Então, partindo do homem. O homem, quando ele tem infecção urinária de repetição, você tem que investigar se tem alguma alteração anatômica, né? Então, ou se ele tem em criança, se tem alguma malformação, ou no adulto, se na maioria das vezes se ele tem alguma dificuldade na eliminação da urina. Seja um estreitamento do canal, uma próstata crescida, né, um cálculo, um tumor. Se tem algum motivo que está fazendo com que ele tenha uma dificuldade para eliminar a urina, que a urina fique parada e que isso possa provocar infecção, porque o homem tem toda a genitália para uma bactéria conseguir entrar e provocar uma infecção urinária. Então, no homem, você sempre tem que pensar. Você falou outra coisa perguntando, uma infecção urinária de repetição pode ser prejudicial? Uma infecção urinária baixa, uma cistite, né, que tem essa dor para fazer xixi, vontade de fazer xixi toda hora, isso não gera repercussão mesmo que você tenha várias, não gera nenhum problema grave. Mas se você tem uma infecção que sobe para o rim e isso se torna de repetição, que é a pielonefrite, que é quando tem febre, mal-estar, se você ficar tendo uma atrás da outra, cada vez que o rim tem uma infecção, ele sofre uma cicatriz. Então você pode gerar um prejuízo da função renal, uma perda da função renal, e aí essa sim é importante. Motivos, é claro, uma mulher que tem muita infecção urinária de repetição, é claro que você tem que fazer um exame mínimo para descartar que ela não tenha nenhum problema anatômico, alguma coisa que perpetue a infecção, né? Então, uma pedra, um tumor. E segurar a urina, pode dar? Pode, porque assim, é natural que a mulher sempre tenha contato com bactéria. Então, o que a gente tem que aumentar é o clearance, né? Essa bactéria, mesmo que entre, você eliminar, expelir, quanto mais urina melhor, para você diminuir a chance de infecção. Então, segurar a urina faz mal, ingerir pouco líquido. O intestino preso também colabora, porque você tem aumento da flora local. Então, desde a criança, você tem que estimular a comer bastante verdura, fibras. E, claro, que o líquido, além de você acabar ajudando a eliminação da urina, você acaba também tendo o intestino mais favorável. Então, você tem o intestino diário, também diminui a chance de você ter infecção. Roupas que diminuem a umidade na região da genitália, então de preferência calcinha de algodão, evitar muita roupa fechada. Esses são medidas que a gente acaba recomendando para diminuir as infecções. Obrigada. Obrigado, Carol. Tchau, tchau.